Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h02. A semana está começando e o Viva Voz está no ar com muita informação, análise, os bastidores das notícias de política, de economia aqui e no mundo. Boa noite, Carol. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. E a gente começa a semana como terminamos a semana passada, né? Com essa treta aí entre o X e o Supremo Tribunal Federal ainda rendendo. Exato, começou a ser cumprida a decisão do ministro Alexandre de Moraes já no fim de semana e ele colocou a sua decisão, as várias camadas da sua decisão, em votação, em discussão no plenário virtual da primeira turma, aquela da qual ele faz parte. Não levou para o pleno do Supremo, que era uma possibilidade que ele poderia. Quem vai trazer as informações a respeito de como se deu esse julgamento na turma, que acolheu por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes, é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Vera e Carol, muito boa noite. De fato, a gente tem aí repercussões a respeito desse julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E entre eles foi uma manifestação ainda de manhã do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. No meio desse embate, Vera e Carol, ele disse que as plataformas devem seguir regras do ordenamento jurídico do Brasil para atuar no país. Ainda ressaltou que o bloqueio da rede social X não é excepcional, ou seja, se outras redes sociais, com isso ele acaba dizendo, se outras redes sociais estivessem infringindo o ordenamento jurídico do Brasil, o mesmo aconteceria. Barroso ainda destacou que houve uma politização indevida para o caso. Eu já reiterei a posição de que empresa de comunicação, de plataforma digital para funcionar no Brasil, como em qualquer país do mundo é assim, precisa ter representação, precisa cumprir as ordens judiciais. E se não concordar, recorre dessas ordens judiciais. Portanto, a atitude de retirar a representação para não ter que cumprir ordens judiciais e para não ter que observar a legislação brasileira é um comportamento que não seria aceitável em qualquer lugar do mundo. Portanto, não há nada de excepcional, salvo uma politização indevida. Essa manifestação foi num evento na Faculdade de Direito da USP hoje. E para fazer cumprir o pagamento das multas aplicadas ao X, o ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio das contas da Starlink, empresa de internet via satélite de Elon Musk. Ainda no final da semana passada, na sexta-feira, ele fez essa determinação e a empresa Starlink afirmou que não vai cumprir a medida. Já numa entrevista ao Estúdio I da Globo News hoje à tarde, o presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorre, afirmou que a empresa poderá ser alvo de processo administrativo e até de perda da outorga. Uma vez identificado que a Starlink de fato não está cumprindo e a gente tiver materialidade disso, vai ser instaurado um processo sancionador administrativo, no qual ela vai ter ampla defesa, contraditório, oportunidade de se manifestar, apresentar argumentos. Vai provavelmente, se é uma decisão de uma sanção, você vai ter uma decisão de primeira instância, recorrível para o conselho diretor da agência, que é o colegiado, que em segunda instância pode ou não manter a decisão. Então segue a lei do processo administrativo e as sanções possíveis, Valdo, são aquelas previstas na Lei Geral de Telecomunicações, numa gradação começando na advertência, sanção de multa e aí a cassação da outorga, né? Que a partir do momento ela perdendo a outorga sendo cassada, ela perde a autorização de prestar os serviços de telecomunicações no Brasil. E na própria sexta-feira, o ministro Cristiano Zanin negou o pedido para desbloquear as contas bancárias da Starlink, empresa também do bilionário Elon Musk, que é especializada na internet via satélite. Hoje, por unanimidade, a primeira turma do Supremo confirmou o despacho do ministro Alexandre de Moraes por manter a rede social X suspensa. Essa escolha dele é válida pelo regimento do Supremo Tribunal Federal,
especial, ou seja, é um caso que não precisaria ser levado a plenário para chancelar pelo colegiado, mas sim por uma das turmas já era possível, o que também garantiria de forma mais fácil a unanimidade da decisão, e de fato foi o que aconteceu. Também ficou definida a aplicação de multa de R$50 mil para quem utilizar VPN, por exemplo, né, um subterfúgio tecnológico aí para ter uma conexão em outro país e poder acessar. E agora uma informação do nosso colega de O Globo, Lauro Jardim, que eu também acabei de confirmar aqui com a Câmara dos Deputados, é que foi suspenso o acesso do X pelos computadores da casa. O que me informaram é que a Câmara não pode suspender nada e que eram 2 provedores que estavam ainda mantendo essa conexão. Esses 2 provedores são Sirion Technologies do Brasil e Vogel Soluções em Telecomunicações, que aí sim derrubaram dos computadores da Câmara dos Deputados o uso do X. Essa manutenção do uso tinha sido aí adiantada pela Malu Gaspar e agora foi derrubado, o que realmente não faria nenhum sentido os computadores da Câmara dos Deputados ainda acessando o X se tem um bloqueio aí determinado pela Suprema Corte. Vera e Carol. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. E o G1, Carol, acaba de dar que a Starlink, a empresa do Elon Musk, voltou a pedir aí agora, à noite, já ao Supremo, o desbloqueio das suas contas bancárias. Ela teve esse primeiro recurso negado pelo ministro Cristiano Zanin, como a Samantha bem lembrou, e entrou com um novo recurso para ter acesso aí às suas contas no país. A gente estava até falando mais cedo aqui sobre isso, né, Vera, com o Bocardi aqui no ponto final. Acho que tem 2 aspectos aí, né? Tem o Supremo se fechando ali na turma para dar respaldo à decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux faz ali uma ressalva daquela história da multa de 50 mil para quem tentar acessar por VPN. A gente já tinha falado um pouco sobre isso na semana passada, né? Que poderia ser alguma coisa talvez um pouco excessiva, assim como o bloqueio das contas da Starlink, que é uma outra empresa do mesmo dono, mas é uma outra empresa. Agora, a Starlink seguindo o caminho legal, né? Vai recorrer para ter suas contas desbloqueadas. O que não pode é a Starlink, por causa disso, também dizer que não vai cumprir a determinação do Supremo em derrubar o acesso ao X. Até porque a gente depende das operadoras para que esse acesso não se dê, né? Não há uma outra ferramenta. Cada operadora tem que ir bloqueando a rede social para os seus usuários, né? E você veja que esse procedimento da Starlink depõe contra a sua própria argumentação de que não poderia ser usada como subsidiária para ter as contas bloqueadas, porque ela está usando o mesmo expediente do X. Então, isso mostra que as empresas do grupo, elas têm uma conexão entre elas, inclusive para afrontar a Suprema Corte Brasileira, né? Então, é o mesmo expediente que ele vinha usando no X e agora ele passa a usar também na sua empresa de fornecimento de internet por satélite. Está tendo um problema para além da Starlink e dessa deliberação de não cumprir. Porque, por exemplo, hoje eu vi relatos de várias pessoas, parentes, amigos, de que tinha caído o acesso ao X e voltou no meio da manhã, ali, fim da manhã. Estou conseguindo acessar o meu X normalmente, me disseram algumas pessoas. Então, eu acho que tem mais do que esses provedores, esses da Câmara, que eu nunca tinha ouvido falar, provedores grandes, inclusive as grandes teles que estão com algum problema para conseguir bloquear o acesso ao aplicativo. Então, isso deverá levar aí alguns dias. Teve uma forte repercussão internacional, né, Carol? Os principais jornais do mundo noticiaram ao longo do fim de semana a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E na imprensa norte-americana, nos grandes jornais norte-americanos, também no The Guardian, que é um dos maiores jornais britânicos, eu li artigos e editoriais em apoio à decisão do Alexandre de Moraes. Alguns deles até levantando o fato de que o ministro brasileiro ensina um caminho a lidar com aqueles que estressam a democracia, que é uma das grandes discussões que estão colocadas aqui no debate público, inclusive entre juristas, entre analistas, etc. Então, no exterior, a medida do ministro Alexandre contando com o respaldo de grandes veículos. Eu vi pelo menos o New York Times, a Economist e o The Guardian fazendo textos ali em apoio à decisão do ministro.
Até porque o Elon Musk virou um personagem, né, em disputas políticas ao redor do mundo, né? Na eleição americana, quando ele reabilita a conta do Donald Trump. Então, esse caso brasileiro chama muita atenção, até porque a gente sabe da importância do Brasil como um mercado para as redes sociais, né? Não só para o X, mas também para as outras. E vai lembrar que o Elon Musk não teve problema nenhum em cumprir decisões judiciais de regimes autocráticos, por exemplo, né? Ele contesta a decisão do Alexandre de Moraes dizendo que é ditatorial e tal, mas em outros países onde não dá para dizer que são países exatamente democráticos, ele cumpriu numa boa, não questionou nada. Turquia e outros, né? Exatamente. A gente acaba dando uma grande relevância ao X pelo ruído que ele faz no debate público e, sobretudo, de política. Mas se a gente olhar no contexto das grandes redes sociais, ele não é das maiores delas e ele tem uma operação deficitária há alguns anos, não é super lucrativo. Inclusive, está para sair um livro aqui no Brasil que mostra como a compra da plataforma pelo Elon Musk resultou aí num desastre do ponto de vista do negócio. Então, a gente está muito ali nessa história, porque ela tem realmente todos esses componentes, envolve o ministro do Supremo brasileiro contra um bilionário com essa projeção na política global, mas a plataforma em si tem um peso relativo muito grande na política e um peso relativo muito grande no Brasil, que ela não tem em outros países. Vamos mudar de assunto para outro dos temas que começou na semana passada e continua muito importante e relevante, porque foi indicado o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e agora ele começa a dar os primeiros passos para buscar a sua aprovação em sabatina e depois no plenário do Senado. Quem traz para a gente esse bastidor de como ele vai costurar essa aproximação é a Milena Teixeira. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. É isso mesmo, viu, Vera? E já começou o corpo a corpo aqui do indicado do governo Lula para a presidência do Banco Central. Inclusive, o economista e diretor de política monetária do BC, o Gabriel Galípolo, ele já visitou pelo menos 2 gabinetes nessa tarde, viu, Vera? Um deles foi a liderança do governo aqui no Senado Federal e o outro foi o gabinete da senadora Tereza Leitão, do PT. E a expectativa é que nos próximos dias ele se reúna com mais parlamentares. Hoje, a gente lembra, é um dia mais vazio em Brasília. E essa semana vai ter esforço concentrado aqui no Senado Federal. Então, os senadores devem começar a chegar a partir da terça-feira, de amanhã de manhã, e ele deve aí, então, bater na porta de cada senador para ver essa questão da indicação ao Banco Central. A gente lembra que ele está correndo contra o tempo, porque a intenção do governo, Vera, é que ele seja sabatinado já na semana que vem, que vai ser uma semana extra de esforço concentrado no Senado Federal. Ele foi indicado por Lula na semana passada para assumir aí a presidência da instituição pelos próximos 4 anos. Mas a gente lembra que a indicação precisa da aprovação do Senado Federal. A regra prevê que o indicado seja sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e que o nome seja aprovado por maioria simples, tanto na comissão quanto no plenário do Senado. E, Vera, apesar dessa intenção aí do governo em fazer essa sabatina na semana que vem, o presidente do Senado ainda vai se reunir aí com os senadores para definir a data exata dessa sabatina. Muitos parlamentares, eu falei com alguns parlamentares, especialmente da oposição, eles estão reticentes, eles alegam que vai ter pouco tempo para o Galípolo percorrer os gabinetes atrás aí dos votos, né? Por isso, eles defendem aí que a sabatina só ocorra após as eleições municipais. Na avaliação desses senadores, outras indicações já esperaram muito mais tempo e não tem por que acelerar essa indicação. A definição, no entanto, a gente lembra, né, só deve acontecer durante e após essa reunião dos senadores com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Hoje de manhã, depois de reunião ali com os líderes do governo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele disse que Lula escalou o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, para acompanhar as reuniões aí de Gabriel Galípolo com os senadores nos próximos dias. Então, é o Jacques Wagner que vai acompanhar ali, que vai correr, que vai fazer esse corpo a corpo com Galípolo para pedir voto mesmo para os senadores. A gente lembra que Galípolo, ele é economista e professor. Ele já tinha, inclusive, ocupado cargo público no governo de São Paulo, mas ele não circulava tanto entre os políticos aqui da capital federal até o ano passado, que é muito diferente de Jacques Wagner, que é um dos políticos mais experientes aí entre os quadros atuais do PT, já governou a Bahia, deixou sucessor por lá, e além de líder do governo,
também nos bastidores, o que se diz aqui é que ele pode ser o relator dessa indicação de Galípolo no Senado. Jacques Wagner também é um nome aí de confiança de Lula. Então, Vera e Carol, o Galípolo ele já começou a fazer esse corpo a corpo, ele estava aqui no Senado Federal agora há pouco, ele passou ali em 2 gabinetes, já está falando aí com os senadores, mas amanhã ele deve fazer aí um esforço maior para falar com os senadores, até porque os senadores começam a chegar em Brasília amanhã. A gente lembra que de terça a quinta, que os dias são mais corridos, os parlamentares estão aqui na capital federal e ele deve conversar aí com esses senadores. A ideia do governo é que já aconteça sabatina na próxima semana, que é uma semana extra de esforço concentrado. No entanto, alguns parlamentares defendem aí que isso aconteça, que a sabatina aconteça só depois das eleições municipais. A gente vai ter que ver isso amanhã na reunião que Rodrigo Pacheco vai ter com esses parlamentares. Vera e Carol. Obrigada, Milena. É isso, o Galípolo tem um perfil mais técnico, Carol, mas ele, durante o período que ficou no Ministério da Fazenda, como número 2 do Fernando Haddad, ajudou a costurar algumas das principais medidas políticas que ajudaram na largada do governo Lula. Então, na PEC da transição, ele já estava presente. Toda a construção do arcabouço fiscal se deu com o secretário executivo do Ministério indo às reuniões políticas. Ele acompanhou o Haddad em muitas dessas reuniões, em algumas as quais o ministro não compareceu. Ele fez as reuniões representando o ministro, tem um bom trânsito com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, construiu também um bom trânsito com o presidente da Câmara, embora a Câmara agora não vá jogar um papel nessa aprovação dele, é tudo com o Senado, mas ele começou a construir essa capacidade de articulação política nessas tratativas para medidas de interesse do governo no início. Com isso, o nome dele foi crescendo também, e com essa ampliação do trânsito dele para além só do mercado financeiro, ele foi se tornando um nome mais e mais visto como aquele possível de suceder o Roberto Campos Neto, por aliar as duas qualidades, ter ali o conhecimento técnico de como funciona o mercado, de como funciona a política monetária, política fiscal, política econômica e como funciona uma negociação política. Então, não vai ser difícil para ele, eu acredito, fazer essas conversas. Ele é alguém que tem essa lábia, ele fala bem, fala manso, fala tranquilo. O que eu estou achando que não nos autoriza já ter certeza dessa sabatina e da votação na semana que vem é o restante do calendário, como a gente vinha falando. A questão das emendas ainda não está concluída, a questão da disputa pela presidência da Câmara deu uma encruada e isso leva uma dose de nervosismo político ao Planalto e a própria negociação das emendas fica condicionada a essa situação e o fato de que a gente está vivendo uma disputa eleitoral no país inteiro com os deputados e senadores muito mobilizados para ela. Então, acho que ainda está precisando definir essas outras questões e se isso vai dar aí ao governo e ao próprio Galípolo a tranquilidade de achar, não, tá tudo pronto, vamos para a sabatina mesmo na semana que vem, porque é o tipo da coisa que você não pode ter surpresa no caminho, né? Acho que é mais uma questão de tempo e não se ele vai ser aprovado, Exato. né? Só uma questão de afinar a data. Agora, Vera, o Galípolo já assume com uma inflação ali perto do teto e com muitas dúvidas no campo fiscal, né? Hoje o governo detalhou aí a peça orçamentária para 2025 e está apertado, né? Está apertado e esse é o nosso próximo tema, né? Vamos já chamar então a Ana Carolina Tomé, lá de Brasília, porque ela estava nesse detalhamento e tem aí qual é o caminho que o governo vê para fechar a conta. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera, Carol, boa noite também aos ouvintes. Olha, para fechar as contas em 2025, o governo federal conta com a arrecadação de mais de 20 bilhões de reais com o aumento de 2 impostos. O imposto de renda nos juros sobre capital próprio e a contribuição social de lucro líquida. Isso porque, pelo segundo ano seguido, o governo vai depender do Congresso Nacional para fechar 2025 com meta zero. No orçamento
enviado ao Legislativo, a equipe econômica admite que vai precisar de uma arrecadação extra de 168 bilhões de reais, 46 bilhões vindos de projetos no Congresso, considerados cruciais para cumprir então a meta. O governo alega que tem que compensar a reoneração da folha de pagamento e, para isso, diz que o aumento de impostos é necessário. Mas o tema deve sofrer bastante resistência no Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ser quase impossível aprovar isso por lá. O secretário executivo da Fazenda, Dário Duriga, diz que está disposto a discutir alternativas, mas defendeu o que chamou de correção de distorções. Porque isso não é aumento de carga, isso é correção de distorção. Se a gente conseguir fazer com que todos paguem o devido, o justo, a gente faz com que a carga geral fique mais baixa. A gente precisa compensar benefícios que foram dados, que têm nos impactado do lado fiscal. Nós vamos perseguir essa meta de equilibrar o orçamento do país. Para que haja esse ajuste, essa compensação nos próximos anos, a gente vai precisar de mais medidas e daí preciso sim de CSLL e JCP. Isso já está no orçamento. Em 2025, o governo prevê gastar 144 bilhões de reais a mais que este ano. Os gastos com previdência puxam a alta, são 71 bilhões de reais a mais. Em seguida, vem as despesas com o pessoal. Só com acordos fechados com servidores públicos, o governo vai desembolsar 16 bilhões de reais a mais. Se de um lado o governo projeta arrecadar mais com impostos, de outro as despesas só crescem. Mas Dário Duriga diz que o governo tem feito sua parte e, se necessário, vai promover novos contingenciamentos. Nosso foco não é nem a sanha arrecadatória, nem deixar de... O nosso foco é equilibrar o orçamento do país. Esse é o grande norte. E se for preciso fazer revisão de gasto, nós vamos fazer, como já começamos a fazer. Nós vamos bloquear, contingenciar o orçamento, como já fizemos. E nós vamos atrás de quem não paga tributo direito no país. Nós não vamos deixar de fazer isso também. O orçamento de 2025, Vera, não prevê ampliação da isenção do imposto de renda, promessa do presidente. Lula garantiu que até 2026 vai isentar o IR de todos que ganham até R$5.000. Se a medida for implementada, a equipe econômica diz que vai ter que cortar de algum lugar. A taxação das blusinhas, imposto de 20% cobrado por encomendas, cobrado na verdade de encomendas internacionais, vai gerar em uma receita extra de 700 milhões de reais ao governo só neste ano. Para 2025, o governo diz que ainda não tem esse cálculo e aqui a gente segue acompanhando. Vera. Muito obrigada, Ana Carolina Tomé, pelas informações. A gente vai para a nossa interrupção, nosso break. Depois, repórter CBN, e voltamos com Viva Voz. CBN, eleições 2024. Estamos de volta com o Viva Voz e hoje teve início o ciclo de sabatinas promovido pela CBN, pelos jornais O Globo e Valor Econômico, com os principais candidatos em 3 capitais. A gente começa essa semana pelos candidatos em Belo Horizonte. Na semana que vem será a vez dos 3 veículos sabatinarem os candidatos no Rio de Janeiro. E na terceira semana de setembro a gente conclui o ciclo com as sabatinas dos candidatos aqui de São Paulo. Para falar sobre como foi o primeiro dia da sabatina lá em BH com o candidato do Republicanos, o Mauro Tramonte, está com a gente na linha a Laura Couto. Oi, boa noite, Laura. Bem-vinda aqui ao Viva Voz. Conta pra gente como foi a sabatina. Boa noite para você também, Vera. O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Mauro Tramonte, do Republicanos, disse que não vai ceder cargos políticos em troca dos apoios dos padrinhos Alexandre Calil e Romeu Zema. Durante a sabatina da CBN, Valor e o Globo, realizada nesta segunda-feira, Tramonte também afirmou que não pretende unir os adversários políticos e que os nomes do seu governo serão definidos de forma estratégica. Para as secretarias, ele disse que os nomes escolhidos devem ser de pessoas técnicas, mas admitiu que pode conversar com partidos políticos para fazer indicações. Apoiado por partidos de esquerda e direita, Mauro Tramonte disse que é um candidato de centro e afirmou que não se preocupa com a polarização. Ele admitiu que perdeu votos nas últimas eleições para o deputado
para deputado, melhor dizendo, por não ter se envolvido diretamente com partidos de esquerda ou direita e falou ter diálogo com todas as legendas. Não vou fazer isso mesmo. Eu vou ficar no centro, é desse jeito que eu estou trabalhando, é desse jeito que eu trabalhei desde a nossa campanha, a última campanha agora de 2020, foi desse jeito, é desse jeito que eu vou continuar trabalhando. Não que eu não vá conversar com as pessoas. Se você é um político, você tem que conversar com todo mundo, você não pode fechar as portas para ninguém. Eu tenho um bom relacionamento com todos os partidos dentro da Assembleia Legislativa, eu não tenho animosidade com nenhum. Eles me respeitam muito e eu respeito muito a todos os partidos lá dentro, seja de extrema direita, seja de extrema esquerda. Durante a entrevista, Vera, o candidato fez críticas à Prefeitura de Belo Horizonte, mas disse que os problemas começaram após a gestão do atual prefeito Fuad Noman, do PSD, que assumiu o cargo após Calil deixar o executivo em 2022. Durante a sabatina, ele citou o governo de Fuad com críticas relacionadas ao uso do dinheiro público, obras, secretarias, saúde e mobilidade. Ao citar o transporte público, Tramonte disse que pretende fazer a integração entre os semáforos e classificou essa como a solução para o trânsito. Afirmou ainda que deve rever o atual contrato com as empresas do transporte público e que quer internet gratuita em ônibus. Apesar de apresentar propostas, ele disse que precisa chegar à prefeitura para avaliar quais cortes podem ser feitos e quais projetos poderão ser tirados do papel. Eu não posso apontar aqui para você, não, eu vou cortar isso porque tem muita coisa errada, eu vou cortar aquilo, mas para a gente saber, a gente tem que estar lá. Não existe como você aí apurar uma coisa que você vai saber de toda uma prefeitura que tem aí milhares de funcionários, 14 secretarias, que não há desperdício. Eu posso falar já, né? Nós tivemos vários gastos aí que a gente sabe que realmente poderiam ser evitados, como uma ciclovia que foi feita na Afonso Pena, que vai de lugar nenhum para lado nenhum, entendeu? Essas coisas podem se apontar, mas tem coisas que eu tenho certeza que vai ter lá dentro da prefeitura, nós vamos chegar, saber o que é para cortar. Essa foi a primeira entrevista de uma série que acontece ao longo de toda essa semana. Amanhã, o atual prefeito e o candidato à reeleição, Fuad Noman, do PSD, será o entrevistado. O programa vai ao ar às 10h30 da manhã. Ao todo, participam das sabatinas os 5 primeiros colocados na última pesquisa de intenções de voto. E lembrando, Vera e ouvintes, que a sabatina na íntegra está disponível no nosso canal do YouTube. Vera. Muito obrigada pelas informações, Laura Couto, direto de BH. Então, amanhã prossegue a sabatina na capital mineira e a equipe do Fato ou Fake também vai fazer as checagens de todas as entrevistas e esse material vai estar disponível no site da CBN, no G1, em todos os sites dos veículos participantes. De Belo Horizonte, a gente vem aqui para São Paulo, porque ontem aconteceu o debate da TV Gazeta, um debate muito ali cheio de agressões, de ataques de todos os candidatos praticamente. Quem traz as informações sobre o dia seguinte e como isso repercutiu nas campanhas é a Malu Mões. Boa noite, Malu. Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. O candidato pelo PSDB, José Luiz da Atena, pediu desculpas aos eleitores por ter perdido a cabeça no debate de ontem. Durante o evento, o apresentador foi para cima de Pablo Marçal, adversário do PRTB, após ser provocado. A discussão começou depois do apresentador revelar que recebeu um telefonema de Marçal sugerindo uma aliança para o primeiro debate na Band no começo de agosto. Mas o candidato do PSDB disse ter recusado por avaliar como antiético. Hoje, da Atena afirmou que os debates estão se tornando um show de horrores e um atentado à democracia. E um cara gerando confusão, gerando violência, acabando com proposta de todo mundo, fazendo piadinha, gozando a cara das pessoas. Ninguém tem sangue de barata para aguentar isso. Os caras têm que ser parados, mas pelas leis do debate. Ontem tinha uma série de regras e a maioria delas não foi respeitada. Eu peço desculpas até porque perdi a cabeça num determinado momento, mas ninguém aguenta ficar sendo xingado a todo intervalo, ou mesmo quando o outro candidato está falando. Também hoje, Marçal confirmou a ligação e voltou a atacar da Atena. A gente falou sim, é uma primeira vez. E eu confirmo aquilo que ele falou. Eu falei para ele bater no Ricardo e eu bater no Boulos para ver qual que era o jogo dele. Ele ficou muito ofendido, porque ele é amigo pessoal do Boulos, né?
Uma pesquisa qualitativa feita por uma das campanhas com eleitores indecisos durante o debate mostrou que os participantes rejeitaram os ataques entre os candidatos. As ofensas levaram a 21 pedidos de direitos de resposta, dos quais 8 foram atendidos. Nesta segunda, a candidata do PSB, Tabata Amaral, reclamou das baixarias. Me parece que esse foi o pior debate que nós tivemos até aqui em termos de qualidade, pela ausência de propostas, pelos ataques baixos, pelo descumprimento das regras. Fico triste com o que aconteceu, apesar da gente ter se destacado de forma positiva. E, infelizmente, os nossos adversários, eles estão sempre reagindo à pesquisa, estão sempre reagindo ao que é conveniente. Mas me parece que está um consenso tão grande de que aquele nível é inaceitável que eles mesmos terão que rever suas estratégias. Já o candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, comemorou ter sido ele quem trouxe no debate a reportagem do UOL que revelou áudios de Marçal que comprovam o envolvimento do candidato do PRTB em um esquema de fraudes bancárias em 2005 em Goiás. A imprensa traz os áudios do nível de participação dele numa quadrilha criminosa que roubava aposentados, pessoas humildes. Eu, como prefeito, eu tenho acesso a todas as informações dos contribuintes da cidade. Jamais eu vou deixar que um delinquente desse, que entrava nas contas das pessoas para roubar, tenha acesso aos dados de você, contribuinte. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, criticou a baixaria e o extremismo de direita de Pablo Marçal no debate. Olha, ficou claro ontem no debate que tem candidato que só aparece para tumultuar, para fazer guerra de internet e não para apresentar proposta para a cidade. Vou em todos os debates onde tenham regras firmes, né? Eu acho que depois do da Gazeta, muito embora tenha candidato que descumpriu, ficou claro qual é o padrão de regra para poder fazer um debate que tenha um mínimo de civilidade. Com esse padrão eu vou em todos os debates. O próximo debate aqui em São Paulo será dia 15 de setembro, organizado pela TV Cultura. Vera. Obrigada, Malu, pelas suas informações. O que eu apurei, Carol, é que eles vão nos das grandes emissoras, portanto, deverão ir ao da TV Cultura, ao da Record e ao da Globo, mas vão tentar diminuir drasticamente o número de eventos que está marcado. Tem eventos de universidades, de faculdades, de associações classistas, tem uma série de debates com os quais as campanhas se pré-comprometeram e que agora vão tentar reduzir o número desses encontros de agora em diante. Agora, cenas lamentáveis, né, Vera? Não foi um debate, foi quase um ringue. O Pablo Marçal tá ali para provocar mesmo. E os outros caindo na provocação dele. Vira essa... Parece uma nem a quinta série, é um jardim de infância, sei lá, uma coisa bizarra, né? Pois é, eu até fiquei com pena da minha amiga Denise Campos de Toledo, que se saiu muito bem ali. E foi lamentável também a agressão ao nosso colega Josias de Souza. Absolutamente gratuita, porque a pergunta que ele fez era uma fala do candidato. Não tinha nenhuma imputação dele próprio, Josias, ele só abriu aspas para o próprio candidato e foi lamentável a maneira como ele foi tratado. Isso, para dizer o mínimo, foi tudo muito lamentável ali. Realmente, todo mundo vai ter de rever essas regras. Mas essa campanha de São Paulo foi tragada para um nível muito mais baixo do que eu já vi em disputas anteriores. Lamentável. Ficamos por aqui, minha amiga? Ficamos por aqui, vou indo. Amanhã tem mais Viva Voz, com mais análise, mais informação. E a Guilherme Muniz já está aqui ao meu lado para prosseguir com você na próxima hora do Ponto Final, Carol. Beijo, Vera. Até amanhã. Até amanhã.